Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dando continuidade ao nosso estudo da RDC número 222 de 2018 da Anvisa, que fala sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Nós já tivemos uma primeira aula super rica, com várias informações, e agora vamos continuar aqui estudando as definições que essa resolução traz e que despencam nas provas. Se você ainda não é aluno do nosso curso de enfermagem para concursos, vai para o nosso site, garanta a sua vaga, porque lá, no Em Frente aos Concursos, você vai encontrar todas as minhas aulas organizadas por módulos para facilitar os seus estudos. Você vai ter acesso aos slides das aulas e outras referências complementares. Então, se você quer turbinar a sua preparação, você pode ir para o nosso site. Além disso, lá no site você também vai encontrar os nossos materiais em PDF, que são os e-books, nossos materiais também preparatórios para concursos públicos e residências na área de enfermagem e saúde. Lá no site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos e-books vêm com a teoria completa e atualizada, além de várias questões para você treinar sobre os temas. Inclusive, ao final do nosso bloco aqui de aulas sobre resíduos de serviço de saúde, nós vamos ter também lá no site disponível para você o e-book com o estudo completinho deste tema. Então acesse o nosso site e conheça os nossos materiais. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse enfrenteenfermagem.com.br. Vamos em frente então, prosseguindo aqui com a continuidade do estudo dos conceitos, das definições que a gente tem na RDC número 222 de 2018. Aqui, pessoal, nós temos também o conceito de rejeitos, que são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresente outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Eu já usei, esse termo rejeitos na primeira aula, mas quando a gente fala desses rejeitos, a gente está falando de resíduos sólidos que a gente já esgotou as possibilidades, de tratamento e recuperação. Então, são materiais que não podem mais ser reciclados, compostados ou reutilizados. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A destinação, que é a única opção que a gente vai ter aqui para esses rejeitos. Então, a gente vai fazer a disposição final em aterros sanitários, seguindo aqui as normas técnicas e ambientais. Rejeito radioativo é o material que contém radionuclídeo em quantidade superior aos limites de dispensa especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para o qual a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, aqui a gente já está falando de matérias que são relacionadas aqui a rejeitos radioativos, que emitem radiação e podem causar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Então aqui, por conta da natureza perigosa, desse rejeito radioativo, a gente vai ter a exigência de um tratamento e uma destinação final específicos, que são em locais especialmente licenciados e monitorados aqui pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Prosseguindo, pessoal, aqui a gente tem o conceito também de resíduos de serviços de saúde, que é justamente o tema aqui da nossa aula, do nosso bloco de aulas aqui. Então, os resíduos de serviços de saúde são todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviço de saúde definidos nessa resolução. Então, basicamente, são todos os materiais descartados, como resultado ali das atividades que são realizadas nos estabelecimentos de saúde. Então, são resíduos que saem dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios. E em relação à abrangência, isso aqui inclui uma ampla variedade de resíduos, A gente pode ter desde materiais biológicos, como sangue, tecidos, até os produtos químicos, embalagens, equipamentos, que são utilizados em procedimentos médicos. A gente tem, inclusive, uma classificação desses resíduos de serviço de saúde, que vai trazer também a caracterização, de cada um desses resíduos em relação aos riscos químicos, biológicos. Então, basicamente, os resíduos, que são gerados aí nos serviços de saúde. Resíduo perigoso é aquele que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade,
teratogenicidade e mutagenicidade, apresenta significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental ou à saúde do trabalhador, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. Então aqui, pessoal, no resíduo perigoso, a gente já fala de qualquer resíduo que, por conta da sua característica, ele traz ali um risco significativo para a saúde humana, para o meio ambiente ou também para os trabalhadores, tá? Então a periculosidade de um resíduo, ela pode ser devido à inflamabilidade, que é um termo que vai caracterizar aqui a propriedade desse resíduo de incendiar, né, de poder se incendiar facilmente ou contribuir para a propagação de um incêndio. A gente tem, por exemplo, materiais como solventes, óleos, alguns tipos de plásticos também, que são exemplos de substâncias inflamáveis. Aqui fala também sobre corrosividade, que é um resíduo que tem capacidade de causar danos a materiais, então pode danificar metais, tecidos vivos, por meio de reações químicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui os ácidos, as bases fortes, né? Que são exemplos típicos de substâncias corrosivas. Aqui fala sobre reatividade, que vai se referir aqui à capacidade desse resíduo de reagir de forma violenta ou explosiva quando entra em contato ali com outras substâncias ou quando exposto a condições específicas, né? Como calor, água ou atrito. Nós temos aqui também a característica da toxicidade, né, que são substâncias tóxicas, causando aí danos à saúde humana ou ao meio ambiente, mesmo em pequenas quantidades. E essa toxicidade, ela pode se manifestar de várias formas. A gente pode ter a questão da irritação, danos a órgãos internos e até a morte. Patogenicidade, que basicamente é a capacidade de um resíduo causar doenças, né, geralmente por conter ali agentes infecciosos, né, como bactérias, vírus ou outros micro-organismos. O exemplo mais clássico que a gente tem aqui são os próprios resíduos hospitalares, né, onde a gente tem ali um resíduo patogênico. Carcinogenicidade, que é uma característica relacionada aqui ao câncer, significa que o resíduo tem potencial ali para causar câncer. A gente tem as substâncias cancerígenas, né, carcinogênicas, que podem danificar o DNA e desencadear aí o desenvolvimento de células cancerígenas. Teratogenicidade é um termo que está relacionado aqui à capacidade de um resíduo causar malformações congênitas em fetos, e quando fala mutagenicidade, está relacionada à capacidade de um resíduo causar aí mutações genéticas. E observe que aqui a gente tem a questão do regulamento, né? Porque a classificação de um resíduo como perigoso, ela é definida por meio de leis, de regulamentos, de normas técnicas específicas, né, que vai trazer essa caracterização de periculosidade aqui para esse resíduo. Prosseguindo, pessoal, a gente tem também lá o conceito de resíduo sólido, que é um material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, resumidamente, pessoal, o resíduo sólido é qualquer coisa, né, que a gente descarta e que não pode ser facilmente ali jogada no esgoto ou na água. Então, se a gente for desmembrar essa definição, observe que aqui fala material, substância, objeto ou bem descartado, né? Então isso inclui desde um simples papel que a gente descarta até equipamentos eletrônicos, né? Passando por restos de alimentos, materiais de construção. Aqui fala, ó, resultante de atividades humanas em sociedade. Ou seja, tudo aquilo que a gente produz e que a gente não utiliza mais se torna um resíduo. Observe aqui que fala que a destinação se propõe a ser nos estados sólido ou semissólido, né? Então a maioria desses resíduos que a gente conhece já está nesse estado, mas a definição também inclui gases em recipientes e líquidos com características específicas. E em relação à destinação, a gente vê que a lei exige um destino adequado para esses resíduos, independente de ser a reciclagem, a compostagem ou a disposição final em um local apropriado.
Prosseguindo, pessoal, aqui eu trouxe também a classificação, né, dos resíduos de serviços de saúde, que são basicamente classificados em grupos, que vão do grupo A, B, C, D e E. E cada um desses grupos tem características, a gente vai ver que também tem relação com risco, né, que esses produtos, que esses resíduos conferem. E essa classificação aqui, ela é muito importante porque ela despenca em provas, tá? Então, muita atenção aqui nesse slide, porque boa parte das questões que cobram essa RDC cobram justamente essa classificação aqui dos grupos, né, de resíduos aí que a gente tem. Então, nós temos aqui o grupo A, que é onde vai se encaixar aqui os resíduos com a possível presença de agentes biológicos, que por suas características podem apresentar risco de infecção. Então, quando a gente fala do grupo A, a gente está falando de risco biológico, tá? Isso é importante, são palavrinhas-chave que facilitam o entendimento e te ajudam muito na hora da prova. Então aqui, quais são as características do grupo A? A gente tem agentes infecciosos que podem causar doenças, né? Então aqui a gente tem o risco de infecção, então a gente fala de presença de agentes infecciosos. Pode ser materiais contaminados com sangue, culturas de micro-organismos, peças anatômicas que contêm aí agentes biológicos. E é importante que você saiba que esse grupo A, ele também possui subdivisões, tá? Que a gente vai também destrinchar aqui nas próximas aulas, tá? A gente vai chegar nessa parte, a gente vai ter os resíduos que entram no grupo A1, A2, A3, A4 e A5, tá? Tudo isso está dentro dessa RDC 222 de 2018 da Anvisa, mas a gente vai destrinchar isso aqui em outras aulas. Prosseguindo, pessoal, a gente tem também, então, o grupo B, que são os resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, observe que aqui no grupo B, a gente fala de risco químico. Por quê? Porque a gente tem substâncias químicas nesses resíduos que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. A gente pode ter aqui como exemplo produtos de limpeza, fixadores, reveladores, né, que são produtos que a gente utiliza aí nos procedimentos. No grupo C, a gente vai ter aqui os rejeitos radioativos. Então, no grupo C, o risco é radiológico, tá? Então, aqui o risco é radiológico, ok? Por quê? Porque a gente tem os rejeitos radioativos, né? Que são materiais radioativos utilizados aí em procedimentos diagnósticos e terapêuticos. A gente pode ter aqui, por exemplo, resíduos de radiofármacos, materiais contaminados com substâncias radioativas, né? E aqui também, em relação aos cuidados, a gente vai ter toda a questão do transporte e destinação final específicos de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? No grupo D, pessoal, a gente tem os resíduos que são considerados de baixo risco. Então aqui a gente vai ter resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, no grupo D, vamos destacar aqui que a gente fala de risco baixo. Aqui a gente pode ter as embalagens de medicamentos que não foram contaminados, papel, plástico, vidro não contaminado. E esses resíduos, eles podem ser tratados como resíduos domiciliares, né, desde que sejam separados e acondicionados corretamente. No grupo E, a gente vai ter os resíduos pérfuro-cortantes ou escarificantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório, né? E aqui entra as pipetas, tubos de coleta sanguínea, placas de Petri. Então, pessoal, a gente está falando aqui de um risco de pérfuro cortante, tá? Então, essa é a palavra-chave aqui para você lembrar do grupo E, que a gente vai ter aqui os resíduos pérfuro cortantes ou escarificantes, tá? Que são materiais que podem causar aí ferimentos por perfuração ou por corte. E a gente vai ter também o cuidado de acondicionar esses resíduos em recipientes rígidos e impermeáveis,
com tampa, né, para evitar acidentes com os profissionais de saúde, né. Aqui a gente tem o exemplo mais clássico, que é o descarpaque, né, que é aquele recipiente onde a gente descarta os perfurocortantes, tá? É um material rígido, né, que vai trazer toda essa proteção. Então aqui a gente viu os grupos A, B, C, D e E. Agora é importante que você saiba também os símbolos desses grupos, que as bancas também exploram bastante e é um conhecimento essencial também pra gente na prática. Então aqui a gente tem os símbolos, tá? De cada um desses grupos que eu já trouxe aqui para facilitar. Esses símbolos você encontra também na própria RDC 222 de 2018, lá no anexo 1, tá? Dessa resolução vocês vão encontrar também esses símbolos. Então no grupo A, a gente vai ter o símbolo aqui de risco biológico, a gente vai ter tanto a descrição quanto o símbolo que vai caracterizar o risco biológico. No grupo B, que a gente tem o risco químico, a gente também vai ter ali a denominação, né, de risco químico com a devida identificação com o símbolo. Grupo C, símbolo de risco radiológico. No grupo D, símbolo de resíduo comum. Nos próprios caminhões de coleta seletiva, né, a gente tem também esse símbolo. E grupo E, pérfuro cortante, né, que tem a possibilidade aqui de 2 símbolos padronizados que a gente pode encontrar aí no dia a dia, tá, pessoal? Prosseguindo, pessoal, aqui a gente vai ter também, dentro da própria resolução, explicando o que é o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, que a gente vai ver que é diferente de manejo, tá? Então a gente vai ter essa distinção conceitual. Então, o gerenciamento dos resíduos de saúde é um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores e a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Então, observe, pessoal, que o gerenciamento ele é um processo completo, né? E ele fala muito do quê? De organização, né? Por quê? Porque ele envolve todas as etapas, desde o momento em que o resíduo foi gerado até a destinação final desse resíduo produzido ali no serviço de saúde. Então, quando a gente fala de gerenciamento, né, desses resíduos, a gente está falando de proteção da saúde, porque esses resíduos podem conter agentes patogênicos, né, que causam doenças, e o gerenciamento adequado vai evitar justamente a contaminação de pessoas e do meio ambiente. A gente vai ter aqui a própria preservação do meio ambiente, porque se a gente faz a destinação inadequada dos resíduos, a gente pode ter contaminação do solo, contaminação da água, contaminação do ar, né? Isso vai causar danos até à própria natureza, né? E aqui a gente tem a questão do cumprimento da legislação, né? Porque essa própria resolução é uma norma que vai estabelecer as regras para a gente fazer o gerenciamento desses resíduos, tá? E o descumprimento, inclusive, pode gerar multas e outras penalidades. Então, as palavrinhas-chave, né, para gerenciamento é gestão, planejamento e implementação. Agora, quando a gente fala do manejo, pessoal, a gente já fala de etapas, tá? Porque no manejo, a gente vai ter a atividade de manuseio dos resíduos de serviço de saúde, cujas etapas são a segregação, o acondicionamento, a identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo, destinação e disposição final, ambientalmente adequada aos resíduos de serviços de saúde. Então, o manejo, ele é basicamente a parte prática do gerenciamento. Então, é onde as ações realmente são concretizadas, é onde a gente está lidando realmente com os resíduos. Observe aqui que ele fala das etapas que a gente tem nesse processo. A gente tem aqui a segregação, que é justamente a primeira etapa, né? É quando eu vou separar os resíduos em grupos, né? De acordo com as suas características. Então, é onde eu vou separar os resíduos do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, tá? Então, a segregação é quando a gente faz essa separação de acordo com as características de cada um desses grupos de resíduos, tá? Aqui fala sobre o acondicionamento, que é uma etapa importante de armazenamento, né? Então, aqui nessa etapa, cada grupo de resíduo vai ser acondicionado em recipientes específicos, né? Já com as cores e com os símbolos de identificação. Quando fala aqui identificação, significa que os recipientes eles devem ser identificados com tipo de resíduo, com data e local de geração. Aqui a gente já vai conseguir olhar a embalagem e identificar qual é o resíduo que a gente tem ali. Se é um resíduo do grupo A, do grupo B, C, D ou E.
Aqui fala sobre transporte, né, o transporte interno, que é justamente o transporte dos resíduos dentro do estabelecimento até o local de armazenamento temporário. O armazenamento temporário é onde a gente vai fazer a guarda dos resíduos, né, em local adequado, até que eles sejam coletados. A gente vai ter aqui a coleta interna, que é quando a gente tem a recolha, né, dos resíduos, dos locais ali de onde eles foram gerados, e a gente vai ter aí o transporte até o local de armazenamento externo. Transporte externo, que é o transporte dos resíduos para fora do estabelecimento, né, até o local de tratamento e destinação final. Aqui fala destinação final, que é onde eu faço o tratamento, e a disposição final dos resíduos de acordo ali com a legislação vigente, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de manejo, a gente fala de etapas, né, que é bem diferente de gerenciamento. Prosseguindo, temos aqui o conceito de unidade geradora de resíduos de serviço de saúde, que é uma unidade funcional dentro do serviço no qual é gerado o resíduo. Então, basicamente, é qualquer local dentro de um estabelecimento de saúde onde a gente vai ter a produção de resíduos, né? Então, pode ser um leito de hospital, um centro cirúrgico, um laboratório de análises clínicas, uma sala de coleta de sangue, que são unidades que estão dentro do serviço e que vai gerar resíduos. Aqui nós temos dois conceitos importantíssimos de você diferenciar, tá? Porque a resolução também vai falar do que é licença ambiental e licença sanitária, tá? São dois conceitos distintos e que é importante de você entender aqui. Então, a licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental, que devem ser obedecidas para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadores dos recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degredação ambiental. Então, a licença ambiental, pessoal, ela é basicamente um documento legal que autoriza o funcionamento de um estabelecimento. Porém, isso só vai acontecer se esse estabelecimento cumpre as normas ambientais e adote aí medidas para minimizar os impactos causados ao meio ambiente. Então, o objetivo dessa licença ambiental é garantir a proteção ambiental e a utilização sustentável aqui dos recursos naturais. Essa licença ambiental ela é obrigatória para qualquer estabelecimento que possa causar danos ao meio ambiente, inclusive os serviços de saúde. Agora, quando a gente fala de licença sanitária, a gente está falando de um documento emitido pelo órgão sanitário competente dos estados, Distrito Federal ou dos municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária. Então, na licença sanitária, a gente já está falando de um documento que vai autorizar o funcionamento de um estabelecimento que presta serviço de saúde, atestando que esse estabelecimento atende aos requisitos sanitários e de higiene. Então, aqui o objetivo já é garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, né, prevenindo a ocorrência de doenças e infecções. Então, a licença sanitária, ela é fundamental para o funcionamento de qualquer estabelecimento de saúde, né, porque é ela que vai demonstrar que aquele estabelecimento está em conformidade com as normas sanitárias vigentes. Então, para facilitar a sua vida, eu já esquematizei também essa parte, né? Porque esses esquemas ajudam muito na fixação e você precisa ter essa diferenciação. Então, só para você fixar, licença ambiental, ela é dada pelo órgão ambiental e estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. E a licença sanitária, ela é dada aí pela vigilância sanitária, tá? E vai ter a permissão para o funcionamento dos estabelecimentos. Prosseguindo, nós temos também a definição da identificação dos resíduos de serviço de saúde, que é um conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos resíduos acondicionados de forma clara e legível, em tamanho proporcional aos sacos coletores e seus ambientes de armazenamento. Então, pessoal, a identificação, ela é um processo importante porque a gente vai conseguir saber o quão perigoso aquele resíduo é, né, e como ele deve ser
manuseado. Então, cada tipo de resíduo, conforme a classificação dos grupos, né, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, cada um desses resíduos vai ter a sua identificação clara e visível. Isso inclui o uso de etiquetas, as próprias cores, né, dos sacos e coletores específicos, a utilização dos símbolos, né, que são padronizados. Isso vai fazer com que a gente saiba exatamente qual é o tipo de resíduo que a gente está lidando e a gente vai evitar, assim, acidentes e contaminação, tá? E essa identificação, pessoal, ela precisa estar no recipiente. Eu não preciso ter que abrir o saco para descobrir o que tem dentro, tá? Essa identificação, ela tem que ser clara, visível, de modo que eu olhe aquela embalagem, aquele saco, e eu já consiga saber qual é o tipo de resíduo que está contido ali, a que grupo esse resíduo pertence e, consequentemente, com isso, eu vou saber qual é o risco que eu tenho ali, se é um risco biológico, químico, radiológico, e aí eu já vou saber como manusear, né, esse resíduo, tá? Então, a identificação, ela envolve isso, trazer essa segurança para quem está manuseando esse resíduo. Aqui a gente tem o conceito de segregação, que eu já falei para vocês mais ou menos, né, mas a segregação é o momento em que a gente faz a separação dos resíduos de acordo com a classificação dos grupos. E aí a gente vai ter já a separação desses resíduos no momento e no local da sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e o seu estado físico e os riscos envolvidos. Então aqui na segregação a gente tem basicamente o primeiro passo, né, do gerenciamento. Porque é quando eu separo os resíduos e com isso eu facilito também a destinação final, né, desses resíduos. Eu consigo reduzir assim os riscos, né, tanto à saúde quanto ao meio ambiente. Transporte interno, que é o translado dos resíduos dos pontos de geração até o abrigo temporário ou o abrigo externo. Então aqui é o momento em que eu pego os resíduos, tiro eles dos locais onde foram gerados e levo esse resíduo até o local de armazenamento temporário ou definitivo. Então eu vou lá, por exemplo, no consultório, no laboratório onde aquele resíduo foi gerado, pego esse resíduo, tiro desse local onde ele foi gerado e levo até o armazenamento temporário ou definitivo. Tratamento é a etapa aqui de destinação, que consiste na aplicação de processo que modifique as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de dano ao meio ambiente ou à saúde pública. Então, sempre antes, né, de descartar, de fazer todo o procedimento de destinação final de um resíduo, a gente tem a etapa de tratamento. É justamente onde eu vou conseguir reduzir ou eliminar os riscos aí para o meio ambiente. Aqui a gente pode ter vários tipos de processo, né? A gente tem a incineração, a própria esterilização, a autoclavagem, né? Que a gente usa no caso de vacinas, né? Quando a gente descarta as vacinas, elas são autoclavadas justamente para reduzir, né, a quantidade de micro-organismos ali, inativar, né, essa vida microbiana para conseguir fazer o descarte correto, tá? Justamente para evitar ali a contaminação do ambiente, né? E também do profissional que está manipulando esse resíduo, tá? Então essa é uma etapa muito importante e vai depender aqui do tipo de resíduo, das normas vigentes. O procedimento que a gente vai fazer vai depender do resíduo que a gente está lidando. Prosseguindo, pessoal, a gente tem também aqui sobre logística reversa, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Então a logística reversa aqui, pessoal, ela é essencial para o gerenciamento desses resíduos de serviços de saúde. Por quê? Porque ela vai permitir que materiais como embalagens, equipamentos e outros itens possam ser retornados ao ciclo produtivo. Isso vai reduzir o volume de resíduos que são destinados para os aterros sanitários. Essa logística reversa ela pode ser aplicada a diversos materiais. A gente pode ter embalagens de medicamentos, equipamentos médicos descartados, né, e até mesmo resíduos biológicos que podem ser tratados e transformados em insumos para outros setores, tá? A gente tem aqui também o conceito de compostagem, que é um processo biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico.
Então a compostagem, ela geralmente é mais associada a resíduos orgânicos domésticos, né? Mas ela também pode ser aplicada a determinados resíduos de serviços de saúde, tá? A gente pode ter restos de alimentos que são provenientes aí dos refeitórios, né? Alguns tipos de resíduos biológicos, desde que sejam ali tratados adequadamente antes desse processo de compostagem. Então o composto orgânico que vai resultar aqui dessa compostagem, ele pode ser utilizado como fertilizante na agricultura, melhorando a qualidade do solo, né, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos, tá? Então a gente pode aplicar aí em vários processos. Reciclagem, que é o processo de transformação dos resíduos sólidos, que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos. Então aqui a palavrinha-chave, né, para reciclagem é transformação. Então a gente pode ter aqui a reciclagem de materiais como plástico, papel, metal, né, que são provenientes aqui de embalagens ou de equipamentos médicos. Essa reciclagem também vai reduzir o impacto ambiental. Então esses materiais reciclados podem ser transformados em novos produtos, né, como embalagens, móveis, equipamentos, né? Então a gente está falando aqui de transformação. Na reutilização, a gente tem um processo de aproveitamento dos resíduos sólidos, mas sem a sua transformação, né? Então aqui a gente já não tem transformação. No caso da reutilização, a gente vai ter aqui a questão da economia, né, de reduzir também a geração de resíduos. Então a reutilização de materiais, ela também vai ser feita de forma segura, garantindo que não haja risco, né, tanto para a saúde do paciente quanto para os profissionais. Então aqui esquematizando para vocês, eu coloquei só os tipos de destinação final ambientalmente adequada, né, que a gente tem, que no caso entra a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético, tá? Só para você aí fixar, beleza, pessoal? Prosseguindo, quando a gente faz o tratamento, né, desses resíduos, a gente faz, como eu falei para vocês, uma redução de carga microbiana, né, que é justamente a aplicação de processo que visa a inativação microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos, que é o exemplo que eu dei para vocês aí sobre as vacinas, né, que a gente faz a autoclavagem, né, na etapa de tratamento, tá? Então é um processo mais amplo que vai diminuir a quantidade de micro-organismos que estão presentes ali no material. E essa redução aqui da carga microbiana é justamente o que vai tornar o resíduo menos perigoso e mais seguro para a gente manusear e para fazer a destinação final. Aqui a gente vai ter vários processos, como eu falei para vocês, a gente pode ter a autoclavagem, a incineração, a desinfecção química e vários outros processos, né, físicos ou químicos, tá? Que é um pré-requisito aqui para a gente fazer o tratamento de vários tipos de resíduos. E o nível 3 de inativação microbiana vai representar o padrão mais alto desse tratamento. Então, para eu ver se realmente isso foi eficaz, aí entra esse conceito aqui, ó, de nível 3 de inativação microbiana, que é o processo físico ou outros processos para a redução ou eliminação da carga microbiana, tendo como resultado a inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6 log a décima e inativação de esporos do Stereothermophilus ou de esporos dos subtilis com redução igual ou maior que 4 log a décima. Então aqui, pessoal, em relação a esse conceito, né, de nível 3 de inativação, a gente está falando de um padrão rigoroso, né, de tratamento que vai justamente eliminar praticamente todos os micro-organismos que estão presentes ali no material. Então esse nível de inativação ele é crucial para a gente garantir a segurança na manipulação e na destinação final de resíduos infecciosos, né? Isso vai evitar a disseminação das doenças e a contaminação do meio ambiente. O que basicamente esse nível envolve? A gente tem aqui as bactérias vegetativas, que no caso entra as bactérias na sua forma ativa. A gente tem os próprios fungos, né, que são micro-organismos eucarióticos, como leveduras, bolores. A gente tem os vírus lipofílicos, né, que são agentes aqui infecciosos que se replicam dentro de células hospedeiras. Os parasitas, que são organismos que vivem às custas, né, de outros seres vivos. As micobactérias, que são bactérias com parede celular serosa, né? A gente tem, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que entra aqui como exemplo. A gente tem os próprios esporos bacterianos, né, que são os mais difíceis da gente eliminar, que são uma forma de resistência, né, de algumas bactérias que são capazes de sobreviver mesmo em condições adversas. E observe que aqui fala sobre a redução logarítmica. Quando fala log a décima,
a gente está falando dessa redução logarítmica que indica a magnitude da diminuição dessa população microbiana, tá? Então, quando fala aqui, por exemplo, que houve uma redução de 6 log a décima, significa que a população original foi reduzida em 1 milhão de vezes. Então, a gente teve aqui uma redução significativa dessa carga microbiana, tá? Então, esse nível 3 aqui de inativação microbiana é o que garante que os resíduos tratados sejam praticamente estéreis, eliminando o risco aqui de infecção, né, para quem está manuseando esses resíduos, né? E, inclusive, reduz aqui o risco para o meio ambiente, tá? Aqui também, pessoal, a gente tem na resolução o conceito de hemoderivados, que são os produtos oriundos do sangue total ou do plasma, obtidos por meio de processamento físico ou químico ou biotecnológico. Então aqui a gente fala, né, de produtos como plasma, plaquetas, fatores de coagulação, imunoglobulinas, que são obtidos aí a partir do sangue, né, total. E aqui, pessoal, fala também sobre o conceito de quimioterápicos antineoplásicos, né, que são produtos químicos que atuam ao nível celular com o potencial de produzirem genotoxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e teratogenicidade. Então aqui a gente está falando de medicamentos utilizados no tratamento do câncer, que tem alta toxicidade e potencial aí para causar danos ao DNA, às células e ao organismo em geral, tá, pessoal? Então aqui nós tivemos mais uma aula rica, né, com conceitos dessa RDC, mas, gente, a gente ainda vai ter muito mais aulas aqui dentro desse bloco, porque essa resolução era gigantesca e, como eu falei pra vocês, 100% dela cai em provas, então não perca as próximas aulas. Se você ainda não é aluno do nosso curso de enfermagem para concurso, corre para o nosso site, garanta sua vaga, para você não perder nenhuma das novidades, todas as aulas ficam lá e você tem acesso aos slides, materiais de apoio, então vai para o nosso site, conheça também os nossos materiais, enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.